A Venezuela de Nicolás Maduro não é apenas uma ditadura, é um narco-estado. Pelo menos foi assim que altos membros do governo Trump classificaram o regime. Eles apontaram uma complexa rede de tráfico de drogas que sustenta o poder de Maduro, enquanto oprime o próprio povo e ameaça a estabilidade da América do Sul. Esse tipo de acusação não veio de meras especulações, mas de evidências que acenderam debates sobre uma possível intervenção militar dos Estados Unidos. Do outro lado, o Brasil, atento a essa movimentação, enviou tropas à fronteira, um movimento que carrega mais do que uma demonstração de força. É um recado direto de que está em alerta. Essa resposta do Brasil é crucial para proteger sua soberania em tempos tão incertos. A fronteira Brasil-Venezuela tornou-se um palco estratégico em que cada movimento é calculado. Mas as implicações vão além. Com a intensificação das tensões, cresce a preocupação sobre os desdobramentos de uma possível escalada militar. Enquanto esses cenários ganham força, é importante que você, que busca se informar sobre essas dinâmicas, fique conectado com as análises mais completas e estratégias mais atualizadas. Inscreva-se no canal agora mesmo e fortaleça sua visão com informações que realmente fazem a diferença. Afinal, quem compartilha conhecimento transforma realidades. A reeleição de Nicolás Maduro em 2018 foi marcada por acusações de fraude e severas críticas internacionais. Diversos líderes mundiais denunciaram o processo como ilegítimo, alegando manipulações claras para manter o poder concentrado no regime. Enquanto países como os Estados Unidos intensificaram sanções econômicas, outras nações romperam laços diplomáticos com a Venezuela. O Brasil, porém, seguiu uma linha diferente, enviando um representante à posse de Maduro, o que gerou controvérsia. Essa atitude foi vista por alguns como um gesto estratégico, mas não demorou para que Maduro interpretasse como um sinal de aliança hesitante, elevando o tom das tensões. A resposta do regime foi imediata: ameaças contra qualquer intervenção externa e acusações ao Brasil de colaborar com mercenários infiltrados. Essa situação deixou clara a fragilidade das relações regionais e o impacto direto da instabilidade venezuelana em seus vizinhos. Para quem observa de fora, pode parecer apenas mais um capítulo de disputas políticas, mas as implicações são enormes, especialmente para a segurança e estabilidade do Brasil. Essa controvérsia, somada ao clima de desconfiança internacional, pavimenta o caminho para uma questão ainda mais intrigante. O que significa o fechamento de fronteiras ordenado por Maduro? Nicolás Maduro ordenou o fechamento da fronteira com o Brasil, sob o pretexto de proteger seu território contra supostos mercenários. Essa decisão não apenas isolou ainda mais a Venezuela, mas também trouxe complicações logísticas e humanitárias, especialmente para os refugiados que tentavam escapar da crise. A justificativa de Maduro era clara: o fechamento era necessário para proteger sua soberania. Contudo, especialistas apontaram que essa ação era, na verdade, uma manobra política para desviar o foco das acusações de fraude eleitoral e mascarar sua intenção expansionista. O desejo de Maduro em anexar a região de Essequibo, rica em petróleo e atualmente pertencente à Guiana, reforçou as preocupações internacionais. Essa região estratégica tornou-se um símbolo de sua ambição territorial. Não é difícil traçar paralelos entre as ações de Maduro e líderes autoritários da história que usaram disputas fronteiriças para distrair seus povos de crises internas. Enquanto isso, o Brasil permaneceu em alerta, ciente de que qualquer movimento na região poderia ter impactos diretos na sua segurança nacional. E quando figuras como Marco Rubio entraram em cena com duras acusações, as tensões só aumentaram. Marco Rubio, conhecido por sua postura incisiva contra regimes autoritários, não poupou palavras ao descrever Nicolás Maduro como o comandante de um verdadeiro narco-estado. Segundo Rubio, o tráfico de drogas não é apenas uma atividade ilícita tolerada pelo regime, mas a espinha dorsal que sustenta sua estrutura de poder. Ele argumentou que o dinheiro proveniente do tráfico é usado para financiar a repressão interna, alimentar redes de corrupção e até exportar instabilidade para países vizinhos. Essas declarações não são apenas um ataque político, mas um alerta direto sobre os riscos que o regime representa para a região. As palavras de Rubio ecoaram com força nos corredores do governo dos Estados Unidos, reforçando a postura de Donald Trump contra o regime venezuelano. A ligação entre Maduro e o tráfico de drogas, segundo Rubio, não pode ser ignorada, especialmente quando há evidências de que os recursos provenientes dessas atividades ilícitas atravessam fronteiras. Para países como o Brasil, a preocupação é dupla: proteger sua soberania e lidar com os efeitos colaterais dessa rede criminosa. Com isso, o cenário ficou ainda mais propício para o fortalecimento de ações como a Operação Atlas, um marco importante na estratégia regional.
A Operação Atlas surge como um dos maiores exercícios militares já planejados pelo Brasil, destacando-se pela integração de tropas, drones e tecnologias avançadas. Prevista para ocorrer na fronteira com a Venezuela, a operação carrega um forte simbolismo. É um recado claro ao regime de Maduro, mostrando que o Brasil está preparado para defender sua soberania. Mais do que um simples exercício, essa operação é um exemplo de como o Brasil busca se posicionar estrategicamente em um cenário de instabilidade regional. Para além de uma demonstração de força, a Operação Atlas representa um marco na modernização do Exército brasileiro. Por trás da Operação Atlas está uma mensagem implícita: a garantia de que o Brasil não será pego de surpresa por ações que comprometam sua segurança ou estabilidade. Isso inclui lidar com os desafios impostos pela instabilidade venezuelana e pelas ambições expansionistas de Maduro. As movimentações militares também visam enviar uma mensagem de confiança para os aliados regionais. Mas essa estratégia não acontece em um vácuo. Ela se conecta diretamente às disputas territoriais, como a luta por Essequibo, que colocam a Guiana e o Brasil em alerta máximo. Afinal, a estabilidade na América do Sul depende de respostas assertivas e bem planejadas. A disputa pela região de Essequibo, uma área rica em petróleo e alvo das ambições expansionistas de Nicolás Maduro, tornou-se uma preocupação central para a estabilidade regional. A Guiana, que detém soberania sobre o território, enfrenta pressões crescentes, enquanto busca apoio internacional para conter a ameaça venezuelana. Para o Brasil, essa situação é especialmente delicada, pois qualquer movimento de Maduro nessa direção poderia desestabilizar toda a América do Sul. Essa disputa não é apenas uma questão entre dois países. Ela carrega implicações que reverberam por toda a região, afetando até mesmo as relações econômicas e de segurança. Enquanto isso, a atenção internacional está focada em crises como a guerra na Ucrânia e os conflitos no Oriente Médio, deixando a América do Sul em um estado de vulnerabilidade estratégica. Maduro, ciente desse vácuo, tenta explorar a falta de atenção para avançar seus objetivos expansionistas. A ausência de uma resposta robusta das potências globais coloca os países sul-americanos, como o Brasil, em uma posição onde precisam assumir maior protagonismo. No entanto, as dinâmicas globais podem mudar rapidamente, especialmente com a possibilidade de uma reeleição de Donald Trump, que poderia alterar o curso das ações na região. A possível reeleição de Donald Trump tem potencial para mudar completamente a dinâmica política na América do Sul. Conhecido por sua abordagem firme contra regimes autoritários, Trump deixou claro durante seu primeiro mandato que não tolerava o narcoestado de Nicolás Maduro. Suas sanções econômicas e apoio à oposição venezuelana abalaram o regime, colocando Maduro sob pressão internacional. Um retorno de Trump à Casa Branca poderia reacender essa postura, forçando não apenas a Venezuela, mas também os países vizinhos a reconsiderarem suas estratégias de defesa e diplomacia. Esse cenário projeta um novo jogo de forças na região. Para o Brasil, seria uma oportunidade e um desafio ao mesmo tempo. Com Trump no poder, o apoio dos Estados Unidos em questões como a segurança da fronteira Brasil-Venezuela e a proteção contra ameaças regionais poderia ser intensificado. Por outro lado, essa pressão externa também pode colocar o Brasil em uma posição delicada, exigindo decisões rápidas e firmes para alinhar seus interesses nacionais sem comprometer sua soberania. Enquanto essas possibilidades ganham forma, as ambições expansionistas de Maduro continuam a evocar paralelos históricos que levantam sérias preocupações. As ações de Nicolás Maduro evocam comparações inquietantes com líderes expansionistas do passado, como Adolf Hitler. Assim como Hitler usou disputas territoriais para alimentar o nacionalismo e distrair a população de crises internas, Maduro segue um caminho semelhante ao reivindicar a região de Essequibo. Esse tipo de retórica não é apenas perigosa, é uma estratégia clássica de regimes autoritários para consolidar poder. A história já mostrou que ignorar essas ambições pode levar a consequências catastróficas, e as nações sul-americanas não podem cometer os mesmos erros. Essas comparações trazem um alerta importante para o Brasil e para a comunidade internacional. Se Maduro continuar a usar táticas expansionistas para desestabilizar a região, os impactos podem ser sentidos muito além das fronteiras da Venezuela. Líderes como ele prosperam em cenários de inação ou divisões internas entre seus adversários. Portanto, é vital que o Brasil, junto com outras nações, adote uma postura proativa e bem coordenada para conter essas ambições antes que se tornem irreversíveis. E como o Brasil já demonstrou em suas recentes movimentações, está determinado a evitar desfechos trágicos para a região. O Brasil tem demonstrado uma postura firme e estratégica diante das ameaças regionais, posicionando-se como um defensor da soberania nacional e da estabilidade na América do Sul. Ao reforçar a presença militar na fronteira com a Venezuela e conduzir operações como a Atlas,
o país envia uma mensagem clara: não há espaço para a expansão de regimes autoritários que comprometem a paz regional. Essa abordagem reflete não apenas a necessidade de proteger seu território, mas também de atuar como um mediador responsável em uma região marcada por instabilidades. Além disso, o Brasil tem buscado alianças internacionais para fortalecer sua posição geopolítica. Investimentos em tecnologia militar, treinamentos conjuntos com aliados e esforços diplomáticos são apenas algumas das medidas adotadas para garantir que Maduro não encontre brechas para avançar suas ambições expansionistas. No entanto, a chave para o sucesso não está apenas na força militar, mas na capacidade de engajamento estratégico com outras nações. Essa postura proativa é um passo fundamental para conter as tensões, mas a verdadeira paz na região depende de um esforço coletivo e coordenado, algo que será indispensável nos próximos desafios. A estabilidade e a paz na América do Sul são bens preciosos, mas também frágeis. Com as tensões na Venezuela escalando, é crucial que as nações da região reconheçam a importância de trabalhar juntas para evitar conflitos. Diplomacia não é apenas uma ferramenta, é uma necessidade estratégica em tempos de incerteza. Cada decisão, cada acordo, pode significar a diferença entre uma América do Sul unida ou fragmentada. Para o Brasil, que tem se posicionado como um pilar de liderança regional, esse é o momento de intensificar os esforços diplomáticos e mostrar que é possível conter as ambições de regimes autoritários sem desencadear uma crise ainda maior. Mas a diplomacia, por si só, não é suficiente. As nações sul-americanas precisam combinar diálogo com ações concretas, como o reforço de fronteiras, cooperação econômica e estratégias de segurança compartilhadas. Esses passos são indispensáveis para desarmar tensões e criar um ambiente em que a paz possa prosperar. E com desafios como a disputa pelo Essequibo e o potencial de intervenção militar dos Estados Unidos na Venezuela, o tempo para agir é agora. A busca pela estabilidade exige não apenas força, mas visão, algo que os líderes da região precisam abraçar com urgência. Agora que você entende o pano de fundo dessas tensões geopolíticas, a grande questão é: como isso impacta a sua visão sobre o futuro da América do Sul? Pense em como a estabilidade da região depende de decisões tomadas em mesas de negociações ou até no campo de batalha. Será que estamos preparados para lidar com as consequências de um conflito de larga escala? A história nos mostra que, em momentos como este, o silêncio pode ser tão perigoso quanto a ação equivocada. Então, o que você acha? As nações estão realmente agindo no interesse da paz? Ou estamos prestes a testemunhar um novo capítulo de instabilidade? Comente abaixo e compartilhe sua opinião. Ela importa mais do que você imagina. E se você quer continuar recebendo conteúdos como este, inscreva-se no canal e ative as notificações. Assim você garante que estará sempre informado sobre os temas que realmente fazem diferença.